De número 8, eu farei o estudo dos versículos 1 ao 21. Nós vamos fazer a leitura dele todo, até o 36. Provérbios 8. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, graças damos uma vez mais pela Tua Santa Palavra, Senhor. Graças damos porque podemos ter acesso a ela e pedimos pela Tua iluminação, Senhor, para podermos compreendê-la, entendê-la, Senhor, aplicá-la em nossos corações e nossas vidas, sermos transformados, Senhor. Nos ensina a respeito do valor, da excelência, da sabedoria, não da sabedoria do mundo, mas da sabedoria de Deus, do Senhor, para que possamos andar nos seus caminhos, possamos aceitá-la, possamos tomar as nossas decisões, Senhor, debaixo dela, debaixo da Tua sabedoria, debaixo do temor do Senhor, e assim sermos guiados, Senhor, em tudo quanto fazemos e falamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Salomão começa esse provérbio, o provérbio de número 8, fazendo um contraponto, que a gente tem um contraste com aquilo que a gente viu no provérbio de número 7, que a gente estava estudando anteriormente, em que Salomão fazia advertências contra a mulher adúltera, né? Então a gente lembra que Provérbios
é um discurso de um pai falando a seu filho, exortando, chamando, clamando, ensinando os seus caminhos, né? Esse é Salomão ao seu filho. Aqui então no 7 a gente tinha essa advertência, né? Esse ensino para que ele cuidasse do chamado da mulher adúltera que chamava para o caminho da perdição, falando sobre as consequências desse caminho. E aqui então em contraponto a gente tem a sabedoria no capítulo 8 chamando para os caminhos excelentes do Senhor. E aqui então a gente tem uma personificação da sabedoria como uma mulher, né? Assim como a gente tinha a mulher adúltera, aqui a gente tem a sabedoria como representando essa mulher que chama o homem para os seus caminhos, apresentando então os seus motivos, mostrando a excelência deste caminho, desse chamado. Então aqui esse provérbio ele é estruturado em 3 grandes partes. Então primeiro a sabedoria ela vai se apresentar, dizer quem está proferindo esse discurso, para quem esse discurso é dirigido. Então, do versículo 1 até o versículo 11, então dos versículos 12 até o 21, a gente vai ter o discurso propriamente dito. Então ela vai apresentar as motivações para que ela fosse ouvida, né? Então nessa primeira parte da introdução, ela chama, né, os seus destinatários a ouvir a sua mensagem, a atendê-la. E aqui então ela parte para o seu discurso dos versículos 12 a 21, apresentando as motivações, porque ela é poderosa, então apresenta os atributos da sabedoria, conquanto no nosso que ela é ela quem permite que os seis reinem, né? Ela que é a fortaleza, ela é o conselho, tudo aquilo que ela é, como o poder que ela tem. Então, nos versículos 22 até o 31, ela fala das profundezas, da justificativa para isso, que a sabedoria estava lá desde a criação, ela estava lá com Deus, e aqui então ela é identificada, ela é uma expressão de Cristo, do Filho de Deus, né? Então a gente vê um paralelo muito grande ali, quando a gente vê o livro de João, que ele fala, então o verbo estava com Deus e ele era Deus. E aqui da mesma forma a sabedoria, ela é remetida a este tempo que antes da criação ela estava lá na criação, antes de haver qualquer coisa aqui neste mundo. E por fim, ela faz mais uma vez uma advertência e reitera o seu chamado na conclusão dos versículos 32 até o 36. Então vamos começar ali, nessa primeira parte, introdução, em que a sabedoria faz o seu chamado, dos versículos 1 até o versículo 11. Então, aqui a gente vê um chamado ao arrependimento. A gente vê que a sabedoria clama a todos, logo todos são indesculpáveis. Os versículos 1 a 5, vamos ler ali uma vez mais. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Então, dos versículos 1 até o versículo 3, então nós temos a identificação de quem está falando, né? Então no versículo 1 ele fala, não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz. Então ele identifica quem está proferindo esse discurso, então é a sabedoria, com a personificação do próprio Deus, do próprio Cristo. E aqui quando ele fala do entendimento, o entendimento aqui em algumas Bíblias a gente vai ter também com letra maiúscula, porque ela também se refere a essa mesma pessoa, né? A gente vê lá no versículo 14, que ele diz, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento. Então é só os nomes, né, especialmente no Antigo Testamento, eles eram muito importantes, não para identificação, mas por exaltar algum atributo daquele que falava, né? Então por isso que aqui a gente tem esse duplo nome, né? A sabedoria e o entendimento. E aqui ele diz que ele não faz ouvir a sua voz. É uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Ela proferindo, ele que clama, é ele que faz ouvir a sua voz. Mas ela coloca uma ênfase sobre aquilo
que vai ser falado. E quando ele diz ouvir a sua voz, algumas traduções dizem erguer a sua voz, né? Então ela intensifica. Então é como a sabedoria clama e o entendimento intensifica, ele ergue a sua voz para que seja ouvida. Ali a gente tem essa mesma expressão ali em Provérbios 1:20, que a gente já viu. Provérbios ali 1:20. Também se referindo à sabedoria, ela diz, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Então a gente tem essa ideia de intensidade, e aqui esse fervor intensificado indicando a urgência dessa mensagem, a vitalidade daquilo que seria dito. E aqui ela não é uma mensagem que é proclamada com uma voz trôpega, uma voz sibilante, uma voz tíbia, uma voz fraca, mas com uma voz forte, com um grito para que todos pudessem ouvir. No versículo 2, então, ela fala sobre o local onde essa mensagem é proclamada, no cume das alturas, no alto, onde todos possam ver e ouvir aquele que fala. Junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Então, o caminho, as encruzilhadas das veredas são os locais de decisão, né? Onde você tem os caminhos e você tem que escolher por qual. As encruzilhadas também tem caminhos a seguir e precisamos resolver, decidir. São os momentos de tribulação, de dificuldade, é lá que ela se coloca, a sabedoria, para que ela nos auxilie, né, para promover, ajudar no auxílio de tomada dessas escolhas. No versículo 3, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Então aqui são ideias, né, da porta, da entrada, que é onde as pessoas, elas tomavam as decisões, elas se reuniam, elas compravam e vendiam, elas resolviam as suas discussões, discutiam sobre política, as portas, as entradas dos locais, né? Então aqui tem uma ideia de que a gente precisa usar sabedoria para que a gente pense e reflita antes da tomada das decisões, para que a gente esteja cheio da sabedoria para que a gente faça todas essas coisas, para que nós façamos o nosso negócio, o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente vai fazer. Então a gente precisa estar preparado para isso. Então a sabedoria se coloca lá, para que ela nos prepare para tudo quanto formos fazer. Então nos versículos 4 e 5 nós temos o destinatário, né? A vós outros homens, clamor e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Então ela se dirige a quem? A vós outros, ó homens, a homens no sentido geral, a todos, a humanidade como todos. Então por isso que vemos aquela ideia de que todos são indesculpáveis, ela se dirige a todos, e aqui a sabedoria proclamando, mas claramente temos aqui um paralelo com Cristo, que transmite a sua mensagem para todos, né, com o papel da pregação, da evangelização. Mas aqui ele fala especialmente aos simples e aos nécios, né? Então ele endereça que, ele enfatiza que não é somente, que essa mensagem não é somente para os sábios, somente para as autoridades, mas é para todos, e para os simples e para os nécios, porque eles também, os simples precisam de prudência para que eles não caiam nas ciladas, nas armadilhas, e também os nécios, que eles precisam entender a sabedoria para que eles possam tomar boas decisões, decisões pautadas nos princípios de Deus e não nas conveniências, no entendimento, na sabedoria dos homens. Então a sabedoria, ela se coloca aqui como o guia para todas as pessoas, para toda a humanidade. E aqui nós vemos que, assim como a sabedoria ela chama a todos, Cristo também busca atrair e chamar a todos. E aqui a gente vai ver que aquilo que simplesmente precisamos fazer é atender a esse chamado, né? E o que a gente precisa é de humildade, para que a gente possa aceitar
essa exortação, aceitar esse conhecimento, aceitar essa sabedoria, tomar as decisões nestes caminhos, assim como com Cristo, tudo que precisamos é aceitar, é confiar, é termos a fé, e todo mais é Ele que fará. Mas então aqui, naquela ideia de que a sabedoria que está clamando, está chamando, em contraponto à mulher adúltera do capítulo 7, ela apresenta então, ela faz um apelo a esse chamado e ela mostra uma motivação, ela mostra os frutos, os benefícios vindos disso, né? A gente tem esse mandamento, esse chamado, mas ela apresenta uma motivação para que eles entendam essa ideia. No versículo 6 ele então começa: ouvi, pois falarei coisas excelentes. Então ele diz ouvir, ela chama ao mandamento de atender, e é uma ordem que ela exige uma decisão, ela exige que a gente escolha. A gente vai ouvir, a gente vai atender a esse chamado, a essas decisões, ou não. E aqui então ela coloca algumas características daquilo que ela fala. Pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, minha boca proclamará a verdade, meus lábios abominam a impiedade. São justas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, todas elas são retas e justas. Então nessa primeira parte, dos versículos 7 a 9, ela vai colocar essas características e dizer que elas são retas, mas elas são retas e justas não para todos, elas são retas e justas para aqueles que são iluminados pelo Espírito. E aí entra essa ideia de que nós precisamos simplesmente aceitar, porque a iluminação vem pelo Espírito, não vem da nossa parte. Todos vão ouvir essas palavras, mas alguns eles vão ouvir e não vão compreender. Os loucos, os escarnecedores, eles também ouvem a palavra, mas eles vão desprezar. É aquilo que vê Paulo falando aos Coríntios, não é? Sobre a sabedoria do homem e a sabedoria do mundo, que a sabedoria de Deus, aliás, ela é loucura para os homens. Eles ouvem, eles escutam, mas aquilo é loucura se eles não tiverem o entendimento, se eles não foram iluminados pelo Espírito de Deus. Da mesma forma, assim, é com a palavra de Cristo. Todos têm acesso à Bíblia, todos podem ler, mas se não formos iluminados, aquilo são meras palavras, são palavras vãs, que não atingem, não alcançam o nosso coração. Então tudo que precisamos é aceitar, e mais Ele fará, diz a palavra do Senhor. Então, continuando essa ideia do chamado, né? Então ela clama para que eles ouçam, e ela faz mais um apelo. No versículo 10 ele diz: aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento. Então agora ele muda, né? Primeiro ele fala ouvir, e destaca então as características dessa sabedoria, mas aqui então ele fala dos benefícios. Ele diz: aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento antes do ouro escolhido, porque o melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar a ela. Então a forma como nós escolhemos, né, se aceitamos esse chamado, aceitamos tomar essas decisões segundo a sabedoria de Deus, essa prata, ela se torna a recompensa da sabedoria. Então ela edifica, ela é boa, mas quando nós buscamos ela por si só, então ela leva ao caminho da perdição. Então essa é a ideia dessas joias, das riquezas que nós são tratadas, que ele vai enfatizar. A gente vai ver ali nos versículos 18 e 19, um pouco mais à frente, a ênfase sobre essa questão, essa relação dos benefícios daquilo que é buscado e como é buscado. E aqui também nós temos aquela ideia de que há um só caminho, né? Melhor é a sabedoria do que joias, do que aceita o meu ensino e não a prata, o conhecimento antes do ouro, né? Então ele exorta para que a gente aceite o conhecimento e o ensino de Cristo, da sabedoria, e não a prata e o ouro. E aqui temos aquela ideia de que não existem dois caminhos, ou escolhemos um ou escolhemos o outro, né? Como lá diz em Mateus, no Sermão do Monte: ou nós aborrecemos ao nosso Deus, ou nós aborrecemos a este mundo. Não há um terceiro caminho, não há outra opção senão essa. Ali em 1 Timóteo 6,
nos versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é? Então aqui fala sobre aquilo que a gente busca. Por um lado, a riqueza não é o mal em si, a gente vai ver no versículo 18 que ele diz que riquezas e honras são acrescentadas quando escolhemos o caminho da sabedoria. Mas o que a gente busca é a sabedoria e as outras coisas são acrescentadas. Mas quando a gente busca as outras coisas, quando a gente busca a riqueza, quando a gente busca os bens materiais, então temos aí o caminho da perdição. Então, dos versículos 12 a 31, temos propriamente o discurso da sabedoria, aquilo que ela vai falar aos homens, e a gente pode dividir esse discurso em 2 trechos de 10 versículos cada, o primeiro de 12 ao 21, que vai falar sobre a sabedoria no tempo histórico, no tempo dos homens, como ela se apresenta. Então ela vai falar dos reinados, das suas características, e dos versículos 22 a 31, ela fala então do tempo primordial, do tempo antes da criação do mundo, o tempo da criação, da eternidade da sabedoria. Então aqui a gente tem, no primeiro momento, as motivações, porque devemos ouvir a sabedoria. Então aqui a justificativa, por que devemos ouvir a sabedoria? Porque ela estava lá desde a criação, ela estava na criação, ela estava lá celebrando da ordem criada por Deus. Então ela é desde antes de tudo, então ela conhece todas as coisas, sabe a ordem e sabe o propósito de tudo, de como tudo foi criado, do porquê, e assim ela pode então nos dirigir melhor neste caminho. Por isso devemos dar ouvidos a ela. Então hoje trataremos até o versículo 21, então deste primeiro conjunto, desse discurso da sabedoria que trata destes valores no tempo histórico, né, neste mundo, vai falar das riquezas, dos reinados. Então esse primeiro trecho dos versículos 12 a 21, a gente pode dividir também ainda em 2 grupos, dos versículos 12 ao 16, em que ele vai falar do papel da sabedoria na ordem civil, né? Então de como ela se coloca diante dos homens, dos reinados. Ele começa dizendo: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Então ele muda da ideia do chamado nos primeiros versículos, em que fala de vós, ele chama vós, clama vós, e agora ele fala de eu, a sabedoria. Então ela habita com a prudência, e ali é uma ideia de proximidade, não é? Da sabedoria com a prudência. E aqui a gente tem algumas questões interessantes e que a gente deve olhar cuidadosamente, porque Provérbios é um livro um pouco difícil em alguns aspectos. Por um lado, por ser um livro poético, e é uma poesia hebraica, do qual muitas vezes a gente não está acostumado. Tem muitas questões de tradução também, que a gente sempre precisa estar atento, porque muitas palavras elas indicam algumas nuances que a gente não tem na nossa língua. Então, o tradutor ele vai tentar melhor se aproximar disso, mas se a gente observar várias traduções, a gente vê como as traduções, às vezes, elas caminham em sentidos diferentes sobre como eu entendo o que é a prudência, o conhecimento, a sabedoria. São termos, às vezes, que possuem algumas semelhanças, mas que a escolha de um termo ou de outro, às vezes, fica complicada. Mas a gente lembra, então, que Provérbios é um livro de sabedoria, um livro de princípios, um livro que vai tratar das coisas de uma forma geral. Então, a gente não vai criar uma doutrina em cima de um trecho, de uma palavra, mas a gente vai tentar entender o conjunto como um todo. Então aqui quando ele fala de habito com a prudência, esse sentido de prudência ele tem um sentido de perspicácia, um sentido de como fazer boas escolhas, como tomar decisões rapidamente, não é? Então é uma outra tradução dessa palavra. E quando ele fala de conhecimentos e de conselhos, ele fala de planejamento. Essa palavra traduzida como conselhos aqui
ela tem uma ideia intrínseca, a ideia de fazer planos, a de ser prudente, a de pensar de antemão para que a gente possa tomar essas decisões. Então a gente tem que ser capaz de planejar e tomar decisões rapidamente, né? Então é nisso que a sabedoria nos ajuda, e é ela que dispõe de tudo isso. Então é impossível termos essas coisas sem a sabedoria, né? Ele diz: eu disponho, é ela que dispõe de conhecimentos e de conselhos, é somente ela que pode nos capacitar a tomar essas decisões rapidamente, a planejarmos conforme devemos no presente, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente busca no futuro, em última instância, a eternidade. No versículo 13, então ele coloca: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então aqui a gente tem uma ideia intrínseca entre o temor do Senhor e o aborrecimento do mal. Como nós vemos que tememos ao Senhor? Se aborrecemos o mal. A sabedoria, ela não anda com o erro, ela não faz vistas grossas com o pecado, ela trata do pecado. E isso vai aborrecer o mal, isso vai aborrecer o mundo. Então, como temos andado? Temos buscado simplesmente andar junto com o mundo, agradá-lo dele. É claro que nós fomos chamados para viver neste mundo, não é? Mas para sermos sal e luz, e não para andarmos de mãos dadas, no sentido de caminharmos no seu mesmo caminho. Então, nós temos que ser diferentes, nós somos chamados a ser diferentes, nós somos chamados a aborrecer o mundo, a tomarmos decisões diferentes, a sermos loucura para o mundo através dessa sabedoria. Então, há um custo nessa decisão, e esse custo é que nós vamos aborrecer, né? Ali no Novo Testamento, ali quando falamos do casamento, dizemos que aquele que não aborrece pai e mãe, aquele que não está disposto a tudo isso, né? Temos que estar dispostos a entregar tudo, né? Não quer dizer que a gente vai sair criticando todo mundo, andando mal com todo mundo, sendo grosseiro com todos, não, mas nós temos que estar dispostos a isso. A defesa dos nossos valores, dos nossos princípios, ela tem que estar acima de tudo isso. A soberba, na segunda parte do versículo 13, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então aqui existe uma ideia de que tudo isso vai vir: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E o que faremos diante disso? Como nós trataremos tudo isso? Não é? O mundo vai vir com várias ideias, contrapondo as ideias de Cristo, nos enfrentando, nos chamando para coisas diferentes, para coisas novas, para outros caminhos, mas quais decisões nós vamos tomar nestes momentos? Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então aqui existe mais uma vez aquela ideia intrínseca de que uma coisa não pode vir sem a outra. A sabedoria diz que meu é o conselho. Então ela só pode ser alcançado se for juntamente com ele. E aqui a gente tem uma ideia do Espírito Santo que age em nós, não é? Nós não podemos fazer pelos nossos próprios esforços, somente o Espírito pode nos capacitar para todas essas coisas. E aqui quando a gente fala de fortaleza, aqui a gente tem uma ideia de não simplesmente de uma defesa, mas de força para executar aquilo que é necessário. Então a gente tem um conhecimento, o conselho para saber aquilo que devemos fazer, mas também temos a força, a capacidade para executarmos. Então a sabedoria, o Espírito Santo, ele nos dá o entendimento e também nos capacita, nos dá a força, a qualificação, tudo aquilo que é necessário para colocarmos aquilo em prática, não é? Deus faz tanto o querer como o realizar, diz as Escrituras. Então nos versículos 15 e 16, passando agora essa ilustração para a questão do governo civil, quando ele fala dos seis, dos príncipes, dos nobres, dos juízes da terra, ele diz que tudo isso, tudo que eles podem fazer é por meu
intermédio. Então aqui a gente tem aquela ideia de que os governantes eles são todos instituídos por Deus. É Ele quem estabelece a ordem e dita todas as leis. E por meu intermédio, os reis reinam e os príncipes decretam a justiça. É somente pela autoridade que a sabedoria que Deus dá a esses governantes é que eles podem decretar, é que eles podem estabelecer, normatizar o que é certo, aquilo que é justo. Isso faz um contraponto então com a ideia de criação, em que Deus decretou todas as coisas. É Ele quem tem esse poder de decretar, de estabelecer aquilo que é certo, assim como os governantes decretam as suas leis para o seu povo no seu governo civil. É Deus que decreta as suas leis, de como as coisas funcionam, de como é a ordem das coisas. Isso é importante quando a gente vai ver aquela questão do que a gente busca, a sabedoria ou a riqueza. É Deus quem decreta a ordem de como as coisas funcionam. Se eu busco a sabedoria, a riqueza me é acrescentada, mas se eu busco a riqueza, eu vou atingir a perdição. Então, é por isso que ela coloca-se como autoridade. Ela estava lá, ela conhece, ela sabe como Deus decretou todas as coisas, e é por isso que ela pode dizer com então autoridade sobre aquilo que devemos fazer, e é por isso que podemos confiar na palavra, é por isso que devemos atender ao seu chamado de ouvir e de atender, de tomar as decisões segundo aquilo que ela coloca. Então aqui ele usa vários termos falando sobre como os seis reinam os seis, eles decretam a sua justiça, governam os príncipes, e aqui são vários sinônimos de uma certa forma para todos os governantes. Ele termina dizendo, e todos os juízes da terra, dizendo que isso vale para todos aqueles que governam, que exercem autoridade, todos os tipos de governantes, e é somente ela que pode fazer com que tudo isso seja feito com justiça, porque sem eles, tudo que vemos então é corrupção, são ladrões que se corrompem pela força, não é? Porque uma vez que você dá autoridade, você dá poder, a tendência é que se você não sabe usar essas coisas, isso te leve à corrupção, a você fazer um uso exacerbado desse poder, a não ser que você esteja debaixo dessa autoridade de Deus, com essa sabedoria, para que você entenda, então receba com humildade, sabendo que aquilo não vem de você, mas aquilo é concedido por Deus, para que você possa fazer bom uso desse poder que Deus nos coloca. Então aqui partindo para essa segunda parte desse discurso, dos versículos 17 a 21, então ele vai falar da glória material, dos benefícios que então essa sabedoria traz, dos benefícios práticos que essa sabedoria traz àqueles que o ouvem. Ele começa dizendo, eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Então a condição essencial para que receba-se esses atributos que foram destacados anteriormente é que nós o amemos, aqueles que o amam. Então é tudo aquilo que é necessário. E aqui tem uma ideia também de um relacionamento pessoal. A sabedoria diz, eu amo aqueles. E esse é o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal, daquele que se fez carne, de Cristo, do Emmanuel, aquele que veio, aquele que habitou com nós, aquele que busca um relacionamento pessoal. Então aqui a gente tem um paralelo entre a sabedoria e Cristo, mais uma vez. Ele ama aqueles que o amam e ele permite deixar-se encontrar por aqueles. E aqui essa ideia de reciprocidade enfatiza ainda mais esse relacionamento pessoal. Eu amo aqueles que me amam. Então, nós temos em várias passagens do Novo Testamento, lá em 1 Samuel, em 2 Samuel, que a gente tem essa ideia de que eu amo os que o amam, ali em 1 Samuel 2:20, deixa eu abrir aqui, Samuel 2:30, desculpa. 1 Samuel 2:30, a palavra de Deus diz assim, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei,
porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Então, várias vezes ele faz esse paralelo entre a resposta e a reciprocidade daquilo que um faz, daquilo que o outro faz, estabelecendo essa ideia de relacionamento, essa ideia de pessoalidade. E aqui mais uma vez, em que ele vai dizer que eu amo os que me amam, a gente tem de novo aquela ideia de que todo esse ensino, esse oferecimento da sabedoria que se oferece, que fala e que clama para toda a humanidade, ela só produz efeitos para aqueles que o amam. Todos escutam, mas ela só é eficaz para alguns. E assim é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz era suficiente para salvar a todos, mas ele só é eficaz para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aqui então chegamos no versículo 18, que então ele vai falar desses benefícios no mundo: riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então aqueles que se relacionam dessa forma com Deus, aqueles que o amam, eles recebem riqueza e honra, eles têm frutos, eles colhem frutos, eles colhem a bênção. E essa riqueza, ela é uma dádiva de Deus, mas essa riqueza é a riqueza honesta. E ela somente é possível por meio da verdadeira sabedoria de Deus. Ele diz: riqueza e honra estão comigo. Só é possível termos essas coisas juntas se estivermos debaixo da sabedoria de Deus. A honra também é uma dádiva de Deus, e uma coisa tem que vir juntamente com a outra para que elas possam encaminhar bem. Ele fala então dos bens duráveis e justiça, fazendo um contraponto com aquilo que é do mundo, que são os bens que são perecíveis, aquilo que passa. Mas aquilo que vem de Deus é durável, ele vale por toda a eternidade, e ele se reveste da sua justiça, porque o Filho de Deus é aquele que se fez justiça entre nós. Então aqui a ideia de justiça é a ideia do benefício que a gente colhe de Cristo se fazendo justiça por nós naquela cruz. Então esses são os benefícios que ela traz. Melhor é o fruto do que o ouro refinado. Então aqui ele enfatiza essa ideia de que a simples busca pelo ouro e pela prata, esses tesouros, eles não são permanentes, eles não satisfazem, eles não são bens duráveis, eles não satisfazem, eles não servem para honra, não servem para justiça, elas não podem trazer essa segurança, elas não podem promover a verdadeira felicidade. E aqui tem a ideia do fruto, né? Que o fruto, ele é uma consequência, é a medida justa da prosperidade, ela é concedida pela sabedoria, ela é aquilo que você colhe pela escolha que você fez, não é? Então essa é a ideia do fruto, das riquezas, que elas são a colheita disso, e não aquilo que a gente busca. E aqui ele compara com coisas preciosas, com ouro, e ele enfatiza ainda mais, não com qualquer ouro, com ouro refinado, com ouro puro, né? Então é intensificado essa ideia dessa comparação, fazendo um contraponto com o materialismo, né? Que a gente tem a ideia de que o ouro é uma coisa muito valiosa, então você vai mostrar que aquilo é ainda mais valioso, que o materialismo ele é perecível, ele não é durável, ele vai passar, mas que a palavra do Senhor, ela é eterna. As recompensas, a riqueza e a honra que vem do Senhor, elas são também eternas. E então a gente tem esse paradoxo, né? Daquele que busca a riqueza, ele encontra a perdição, e aquele que busca a sabedoria, ele encontra a própria riqueza. E a gente tem essa mesma ideia em Cristo, né? Que ele diz que aquele que... Como é que era? Isso, buscar primeiro a sua justiça, as demais coisas acrescentadas. E ele também diz aquele que busca a sua própria
a sua própria glória ele perdê-la-á, mas aquele que busca a glória de Deus, ele achá-la-á. Então a gente tem esses paradoxos, e é muito interessante que no livro de Reis, a gente vê esse paradoxo na própria história do próprio Salomão. Ali abram suas Bíblias no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 13. 1 Reis 3, 13. Então aqui Salomão, ele está sendo perguntado daquilo que ele desejaria. Então Salomão pede por sabedoria. E a palavra de Deus assim, a partir do versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então aqui a gente tem que ler, aquele que pedi-la, receberá. Deus dará sabedoria àquele que pedir, aquele que ora bem, aquele que pede segundo a vontade de Deus. E no versículo 13, também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os 6 por todos os teus dias. Então, isso vem além, nós pedimos, Salomão pediu por sabedoria, e então ele recebeu também a riqueza e a honra, para que ele usasse com essa sabedoria, para que ele tivesse bons frutos disso. Então a gente tem esse paradoxo, e é por isso que nós somos chamados a fazer essas boas escolhas, a tomar essas decisões, não segundo aquilo que a gente acha, não segundo a sabedoria do homem, mas segundo a sabedoria de Deus. Então também é um conselho prático para que a gente ore, para que a gente peça segundo a vontade de Deus, para que a gente peça sabedoria para que a gente tome essas decisões, e não simplesmente aquilo que nós gostaríamos, não simplesmente as coisas materiais, as coisas do mundo, né? Podemos orar, podemos desejá-las também, mas nós temos que ter o nosso coração em satisfazer a vontade de Deus e andar segundo os seus propósitos, segundo os seus conselhos. Então, caminhando ali para o final, nos versículos 20 a 21, ando pelo caminho da justiça. Quem anda? A sabedoria. A sabedoria, ela não está lá esperando para que ela seja consultada, para que você se achegue a ela, né? Então aqui diferente daquilo que ele fala em Provérbios 1:15, que ele clama o povo a andar pelos seus caminhos. Aqui a gente tem uma outra ideia de que a sabedoria, ela anda, ela vai atrás, ela busca, não é? Então é aquela ideia que a gente tem da pregação e da evangelização, que ela vai atrás, buscando as missões. Nós vamos buscando proclamar a palavra de Deus a todos, em todos os lugares. E ela anda onde? Ela anda pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Então ela não anda em lugares tenebrosos, ela não se afasta da luz, ela anda em segurança, ela anda longe do perigo. E assim como a sabedoria, ela andava por estes caminhos, Cristo não só anda no caminho, mas Ele mesmo é o caminho no qual devemos andar, o caminho da retidão, o caminho da pureza, o caminho que anda longe dos perigos, o caminho longe dos lugares tenebrosos. E para que ela faz isso? Então no versículo 21, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então, ao contrário da mulher adúltera do capítulo 7, em que ela tem propósitos maus, propósitos ruins em chamar aqueles para os seus caminhos, a sabedoria, ela chama para dotar de bens, para trazer os seus benefícios, para estender os seus próprios benefícios a quem ela é, os seus atributos, para aqueles que receberão essas bênçãos, os benefícios, esses tesouros. E Cristo, mais uma vez, Ele não somente traz esses bens, esses benefícios, mas Ele é o nosso maior bem, Ele é o nosso maior benefício. Ele não só concede os melhores tesouros da terra, mas Ele é esse maior tesouro, e Ele é esse maior tesouro dos céus. E aqui nós temos uma ideia de abundância. Eles lhe enchem
os tesouros, a herança do Senhor, ela é mais do que abundante, e aí nós encontramos isso principalmente na salvação, na redenção, que nós encontramos em Cristo. Ela é o nosso bem mais valioso, Cristo é o nosso bem mais valioso. Então, fechando a ideia desse capítulo, o que nós vemos aqui então é que a sabedoria, ela nos chama, ela nos clama, ela vai atrás. E vemos isso através da pregação, do chamado, a pregação tanto da vida de homens, como através do pastor, dos ministros das palavras que chamam a palavra, através dos missionários que levam a palavra para todos os lugares. Então Deus clama a todo o seu povo, todos são indesculpáveis e nós precisamos responder a este chamado, né? Então Ele clama, ouvi, atendei, e como nós vamos atender esse chamado? E isso se aplica também à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária. Em todos os momentos nós temos que tomar decisões. Nós vamos viver de forma egoísta, vamos viver segundo os nossos princípios, a nossa sabedoria, ou nós vamos tomar as decisões de acordo com a palavra de Deus, aquela que talvez tenha um custo, aquela que vai ter que aborrecer o mundo, vai aborrecer o próximo, vai aborrecer meu irmão, meu pai. Ela vai ter esse custo, mas ela vai colher frutos lá na frente, ela vai trazer as riquezas, não as do mundo, mas a do Senhor. A sabedoria, ela estabeleceu essa ordem juntamente com Deus, então nela podemos confiar, ela que estabelece dessa forma, e por isso nós devemos confiar, por isso que mais uma vez temos que ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor significa nos colocarmos em posição de humildade, de reverência, de entender que nós não entendemos aquilo que é bem, aquilo que é mal, mas é o Senhor quem nos diz, quem define o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Então nós nos colocamos numa posição de humildade, de humilhação diante de Deus para vivermos de acordo com a sua palavra. Esse é o risco, de conforme do sábio segundo o mundo, que eles são soberbos, eles são arrogantes, eles acham que entendem, mas como vimos a palavra de Deus, aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não podem compreender, isso tudo é loucura para eles, né? Então por isso nós temos que nos enchermos do Espírito, debaixo do temor do Senhor, para que nós confiemos que Ele sabe aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, e que aquilo que nós devemos buscar, e o demais Ele irá nos acrescentar. Nós não precisamos buscar o pão, é o Senhor quem nos dá, o Senhor cuida de toda a sua criação, Ele também há de cuidar de nós, é o Senhor que cuida dos animais e das plantas, Ele também certamente vai cuidar da primazia da sua criação, que somos cada um de nós, que somos nós, todos os homens. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim, a gente pode ter essa ideia mesmo, porque a gente tiver essa ideia desse contraponto com a mulher adúltera, né? Então ela está exaltando o seu valor, que o seu valor muito supera aquele que a mulher adúltera queria trazer. Então, da mesma forma como a gente tem essa ideia da pérola de grande valor, que ela superava em valor essa ideia, né? Ali talvez tenha um pouco mais a ideia de que aquilo que você quer compartilhar, né? Que você encontra aquilo de grande valor e quer falar a todos, que todos conheçam também daquilo que você encontrou, mas certamente a gente tem essa exaltação do valor da sabedoria, também se direcionando ao próprio Cristo, do conhecimento de Cristo, assim como da pérola.